atualização do projeto O que faz o Brasil Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O que vi do Mundo e hoje venho atualizar um projeto que faz tempo que eu não atualizo. Aliás, eu acho que faz tempo que eu não atualizo projeto nenhum, né? Quem me acompanha mais tempo sabe que eu tenho uns projetos aí de leitura, 100 melhores livros de todos os tempos, relação da revista Bula, 100 livros essenciais da literatura brasileira e depois 100 livros essenciais da literatura mundial, as duas relações da revista Bravo e este também, que faz o Brasil Brasil, que foi eu que criei. E tem um outro mais antigo ainda que, nossa, nem sei quanto tempo não atualizo, que era lendo sobre o Holocausto, aquelas coisas da Segunda Guerra Mundial, né, nazismo, fascismo. Eu estava um tempo lendo muito sobre isso e comentando aqui. Esse faz tempo que eu não atualizo. Antes de mostrar os livros, vou pedir para você se inscrever nesse canal, se ainda não é inscrito, curtir esse vídeo se o assunto te interessa e de me seguir nas redes sociais, O que vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Tem gente que fala que eu tô sumida do YouTube, então assim, eu percebo que as pessoas não estão clicando naquele sininho lá. Nossa, eu tenho publicado 2 vezes por semana, né? Então as pessoas não estão recebendo a notificação, tem que clicar no sininho e clicar na opção para receber sempre, alguma coisa assim, que aí vocês vão sempre receber meus vídeos. Agora vamos aos 3 livros. Quem me acompanha mais tempo sabe como é este projeto, mas quem não me acompanha vai ficar sabendo agora. Eu escolho livros de literatura e de ciências humanas de modo geral que nos ajudam a entender o Brasil. Então livros que trazem aspectos da nossa cultura, que podem nos ajudar a entender porque somos como somos. Hoje eu vou comentar 2 de história e 1 de literatura, né? E comentar qual o aspecto da nossa cultura ou a qual momento histórico o livro se refere. Vou começar pelos históricos aqui, os livros de história. O primeiro deles, Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, um livro que eu fiz leitura compartilhada com vocês por 6 meses, olha como está tudo marcado. Fiz acho que uns 4 ou 5 vídeos sobre este livro, porque eu fui comentando capítulo por capítulo, né? Então aqui no canal tem uma playlist comentando este livro. Muita gente fica brava com o autor, talvez até comigo, né? Mas assim, com o autor por conta deste livro, falando que ele romanceia a escravidão e tal. O que eu falei e falo sempre, toda vez que eu menciono esse livro, é o seguinte: tá tendo um barulho aqui, eu vou gravar com barulho mesmo, eu não tenho microfone, então me perdoe. Esse livro é da década de 30. Naquele momento, a visão que tinham da escravidão era uma totalmente diferente da que a gente tem hoje, né? Eu sempre falo, não cometam anacronismo. Hoje nós temos a cultura do politicamente correto, que nos sensibiliza no tratamento das minorias de modo geral, mas naquele momento não era assim. É por isso que eu acho também um absurdo as pessoas ficarem condenando Monteiro Lobato. Gente, era outro momento histórico, sabe? Você não pode julgar com a sua concepção de hoje algo que foi feito há 100 anos ou mais, ou até menos tempo que isso. A gente está em outro momento histórico, outra concepção sócio-histórica e tal. Sem falar que neste momento aqui havia toda uma intenção política de romancear a escravidão. Então, assim, Gilberto Freire estava atendendo a interesses políticos. Ele realmente acreditava que as coisas eram assim, podia acreditar ou não. Eu não sei dizer, talvez alguém saiba. Mas acreditando ou não, era essa a visão do contexto, seja por uma razão política, seja por uma razão pessoal dele. E assim, se alguém não sabe do que trata, se alguém não acompanhou, é que aqui ele fala bem da influência dos negros na cultura brasileira, que os negros ajudaram a adocicar a linguagem, fala isso, fala aquilo. Ou seja, ele exalta alguns aspectos e parece fechar os olhos para as atrocidades. Mas em alguns momentos ele fala das atrocidades, mas depois ele já remedia falando mais da culinária afro-brasileira, que é fantástica. Sabe aquelas coisas todas? Então, assim, por isso que eu acho que ele estava mais atendendo a um papel político, né? Então, assim, ele falava dos 2 lados, só que das atrocidades ele falava bem pouquinho e exaltava mais as qualidades da cultura, da influência da cultura. Né? Mas, assim, este livro aqui, ele representa um período, assim,
pouco depois da libertação dos escravizados, toda a concepção política da época. E a gente não pode esquecer que a gente estava naquele momento, a gente queria vender uma imagem para o exterior de que o Brasil era um país de democracia racial. Por isso que eu estou falando que ele tinha um papel político aqui. Democracia racial, aquele momento, década de 30, em que a gente está falando aqui do Estado Novo, né? Neste período de uma construção de imagem, período em que foi criada a USP, vieram franceses para cá investigar como era a nossa democracia racial, como a gente fazia para conjugar tudo. Um país repleto de negros que tinham sido escravizados, que foram libertados, e como isso foi conjugado, tal. Então, assim, criou-se um ethos, criou-se uma narrativa, foi criada a narrativa, né? Uma narrativa de, assim como o brasileiro cordial, a democracia racial. A Carne e o Sangue, da Mary Del Priore. Aqui ela conta a história do triângulo amoroso entre Dom Pedro I, a Imperatriz Leopoldina e a Marquesa de Santos. Apesar de ser historiadora, ela escreve isso aqui como se fosse um romance. Claro que ela usa cartas, ela usa dados primários, né? Ela faz historiografia, mas a forma de ela escrever é uma forma não tão técnica como os livros de não ficção, né? Então lembra muito romance. E ela conta aqui todas as agruras da coitada da Maria Leopoldina e todo esse momento aqui por qual passou o Brasil, em que a gente tinha um imperador safado, canalha. E a nossa situação perante o mundo também, depois que morreu Maria Leopoldina, não ficou das melhores, porque a fama dele era internacional. Ele teve muita dificuldade de conseguir uma segunda esposa na aristocracia europeia, por conta do caso dele com a Domitila, com a Marquesa de Santos. Mas aí ele teve que se livrar dela e tal, mas aqui a gente conhece de perto este momento, que não é um momento particular do imperador, é um momento do Brasil, porque a gente está falando aqui de uma situação que impactou o rumo do nosso país. Então, a forma de ele ser e conduzir, os benefícios que ele cedeu, não só para a Domitila, mas para os parentes dela, a gente já vê ali o traço de patrimonialismo, confundindo público com privado, que é uma coisa horrorosa. Claro, a gente tem até hoje, mas melhorou. E a gente descobre muito como essas coisas aconteciam, como foi a independência do Brasil, que na verdade não foi dia 7 de setembro, foi antes. E aquela coisa toda, né, de criar narrativas, né? A gente já viu aqui no Casa Grande Senzala, aqui a gente está no período anterior, que é, eu não lembro mais qual período coberto aqui, mas é começo do século XIX, né? Ele era imperador ainda. Então, começo do século XIX. Se a independência do Brasil aconteceu em 1822, a gente está aqui bem no começo. O livro começa antes e vai para além da independência. Mas é um livro muito bacana para quem quer conhecer história mesmo, sem ficção, mas narrada de uma maneira que lembra ficção. Certo? Então os fatos são verídicos, mas a forma de contar as histórias é uma forma que lembra muito romance. E o último livro, Canaã de Graça Aranha. Este sim é um romance. O que tem de interessante neste livro? Já fiz um vídeo sobre ele que eu vou deixar aqui. Lá as ideias estão mais frescas e eu me aprofundo mais. Aqui a gente está numa situação do fim do século XIX, comecinho do século XX. Eu não estou falando que o momento narrado é esse. O momento histórico tratado aqui no livro, que é aquela situação da imigração. Então, assim, acabou a escravidão e a gente tinha, e os latifundiários precisavam de mão de obra. Então havia uma política nacional de imigração e todo um perfil a ser escolhido para vir para cá, né? Qual é o imigrante? Né? Quem estudou bem esse período sabe que os chineses foram rejeitados. Olha só, hoje os chineses dominando tudo, mas enfim. Nina Rodrigues e vários outros pensando qual é o tipo ideal. Aqui tinha que ser europeu, branco, claro, eles queriam branquear o Brasil, então vamos trazer muitos europeus para cá, porque na terceira geração a população já vai começar a ficar branca, se houver miscigenação, tem toda uma questão assim. Mas este livro trata do que especificamente? Da questão europeus imigrantes receberem terras para virem para o Brasil. O governo deu terras. Se
que os imigrantes atendessem ao perfil aí desejado, certo? Então, havia propaganda do governo brasileiro oferecendo terras. Então, assim, muitos europeus vieram para cá para ser senhores. Agora pensem, abolição da escravidão. Todos, né, escravizados foram colocados à míngua, não tinha para onde ir, não tinha onde morar, não foi dado nada, não houve uma política de acolhimento, nada, que se virem. Mas para gringo foi dada a terra. Olha só que política maravilhosa que a gente tem. Então, assim, negros ficaram à deriva, brancos europeus recebendo terras. Então, o livro trata deste período. Aqui a gente tem uma colonização alemã no Espírito Santo, começo do século XX. E o que é bem interessante aqui, a história toda vocês veem no vídeo, é a forma como eles percebem o Brasil, um país subdesenvolvido. Então aqui a gente tem dois caras, um que defende, né, os pobrezinhos aqui dos trópicos, e o outro que é contra, ou seja, o outro vem só se aproveitar. Todos vieram, né, percebendo oportunidades. Mas um faz um discurso de raça superior, que era muito comum ali no fim do século XIX, né, de pessoal do hemisfério norte ser superior, pessoal do hemisfério sul, por conta do calor, malemolência, precisavam ser libertados, evangelizados, civilizados. Toda essa política que a gente sabe que é uma política de colonização, uma política imperialista, eurocêntrica e hegemonista. E aqui, esse livro é muito legal porque a gente vê esse discurso. E até aquele que defende achando que os europeus são superiores, mas que os europeus devem ajudar os inferiores a se desenvolverem. O outro não, o outro acha que o papel deles é uma coisa assim mais agressiva. Ó, vou ler um trechinho só para vocês terem ideia. O papel dos povos superiores é um instintivo impulso de desdobramento da cultura, transfundindo de corpo a corpo o produto dessa fusão que, passada a treva da gestação, leva mais longe o capital acumulado nas infinitas gerações. Foi assim que a Gália se tornou França e a Germânia Alemanha. Então, assim, é um livro muito bom para a gente perceber o que está em jogo neste período com essa política de imigração. Então, aqui nós temos 3 livros que representam 3 momentos históricos aqui do Brasil. Este aqui, começo do século XIX, este aqui, fim do século XIX, começo do século XX, este aqui, começo do século XX, um momento posterior a esse. Um falando dos nossos políticos, né, da vida, da forma de conduzir, de patrimonialismo, outro falando de uma política racista, hegemônica, indigna, e outro falando de escravizados, libertos, não libertos, enfim, de racismo e tudo. Me digam se vocês já leram esses livros, algum deles, e me deem dicas de livros assim semelhantes, que vocês sabem que eu adoro ler. Muito obrigada por assistirem, beijos e tchau!